Glória a Deus. Que bênção, irmãos, podermos estar aqui, termos a oportunidade de rever irmãos, né? Você gosta desse momento? Você ama esse momento? Amém. Graças a Deus, né? Você está num bom lugar, um lugar onde valoriza as famílias, um lugar onde valoriza a palavra e onde nós somos instruídos, não é verdade? Todos nós somos instruídos nesse ambiente de adoração, de louvor a Deus. Irmãos, nós vamos falar de um assunto um pouco difícil, né? Eu tenho tentado fugir desse assunto, mas eu creio que é importante a gente falar, né? Até porque, independente de você deixar de falar, falar ou não, todos nós vamos passar por isso, né? Semana que vem vai acontecer a eleição, não é verdade? Dia 2 de outubro, todos nós vamos cumprir o nosso papel de cidadão, né? E essa responsabilidade é nossa. E qual é o nosso posicionamento como igreja, né? Como ministério, né? A gente precisa passar algumas informações, né? Até porque é um assunto de extrema importância. E a gente vai falar hoje sobre política, né? De vez em quando você ouve algumas coisas aí, né? A igreja não deve se meter na política, não deve falar de política. Gente, isso é uma mentira dos infernos. Tá? E saia desse dilema, né? Dessas declarações dizendo que a igreja não deve se envolver, não deve se meter. Há uma postura, há um posicionamento nosso como igreja em relação a essas coisas, até porque, por mais que declaremos aqui que somos cidadãos do céu, gente, nós habitamos aqui nessa terra. E todos nós somos sujeitos às autoridades. E, querendo ou não, eu e você escolhemos os nossos representantes. E aí, aquela coisa de se colocar isento, né? Ah, não gosto de se envolver, não me interesso por política. A gente até entende, porque a gente sabe muito bem que tem tanta coisa acontecendo por aí, e toda vez que a gente tenta puxar alguma coisa de política, ler alguma coisa, acompanhar, às vezes chega até a embrulhar o estômago, não é verdade? Tanta coisa. Mas, irmãos, querendo ou não, participando ou não, buscando conhecimento ou não, nos submetemos, irmãos, a um sistema que governa todo mundo. Amém? Eu volto a dizer, somos forasteiros e peregrinos. Declaramos que somos cidadãos do céu, mas nós habitamos aqui. Ainda não fomos arrebatados. Amém? E mesmo na posição de igreja, mesmo tendo as nossas crenças, os nossos princípios, temos a responsabilidade de escolher representantes. Amém, irmãos? Então, essa coisa de que a igreja não deve nem tocar, nem falar sobre política, isso é uma mentira dos infernos. E a gente precisa falar desse assunto, sim, porque existe uma responsabilidade nossa. Amém? Você está comigo, irmãos? Então, semana que vem, as eleições. E o Ministério Verbo da Vida, como instituição, é bom a gente até reforçar isso, ela não tem um partido ou um candidato para apresentar para a igreja, até porque não pode fazer isso, né? E às vezes a gente vê por aí algumas instituições religiosas, né? Alguns ministérios, até mesmo assim, descaradamente, né? Colocando, apresentando, vota no fulano de tal, no ciclano. O Ministério Verbo da Vida não parte desse princípio. Mas o ministério vê como responsabilidade também de instruir o nosso povo, de ajudar você a escolher. Até porque, irmão, se escolhermos errado, todos nós vamos sentir.
Se o povo está sofrendo, irmãos, se o Brasil está passando por essa situação hoje, irmãos, existe uma responsabilidade que é nossa, de eleitores. Todos nós somos eleitores, né? Um tempo atrás eu falei da responsabilidade da igreja, e a Bíblia, se você ler aqui, tanto no Velho Testamento, no Novo Testamento, se a gente citasse vários versículos aqui, passagens históricas, você vai ver, irmãos, que quebra totalmente essa visão de que política não tem nada a ver com a Bíblia. Você vai ver muita coisa na Bíblia aqui que tem política. Você está comigo, irmãos? Então, qual é a finalidade, qual é a função, né, do ministério hoje? É instruir. E eu estou com uma cartilha aqui impressa, a gente vem divulgando aí ao longo do tempo, né, principalmente nesses 2 últimos meses, que o Ministério Verbo da Vida publicou uma cartilha de orientação política social. Tá? Essa aqui é um modelo impresso, né, como vocês estão vendo, mas nós disponibilizamos um link na nossa plataforma no Telegram para você acessar. É exatamente o que foi publicado aqui no impresso. Você vai conseguir ver essas informações nessa cartilha. E eu vou ler aqui qual é o propósito, né, qual é a visão que o Ministério tem com relação à política, né, qual é o posicionamento do Ministério, né? E isso, irmãos, essa cartilha foi preparada no mês de março, fevereiro ou março. Envolveu os advogados do Ministério, supervisores, pastores, né? Até políticos, inclusive, que congregam em uma das nossas igrejas, que ajudou a montar essa cartilha. Mas se você ler, não sei se você já teve oportunidade de ler, você não vai ver aqui indicando, citando partido ou candidato para você escolher. Mas vai apontar aqui, irmãos, crenças e a nossa fé com base na palavra. Nós somos crentes, amém, irmãos? Então, as nossas escolhas precisam ser pautados na palavra. Porque não adianta nada a gente crer para alguns princípios. Agora, quando tem coisas que vêm a reger, irmãos, a nossa própria vida, leis que, de repente, diretamente ou indiretamente vêm afetar aquilo que nós cremos e confessamos, e quando tem a responsabilidade da gente escolher, a gente precisa estar inteirado. Você está comigo? Então, eu vou ler para você aqui, eu sei que você vai ter oportunidade, e indico você a ler essa cartilha, né? Qual é a visão do Ministério Verbo da Vida? Diz assim, ó, a MVV é uma organização religiosa totalmente apartidária, não tem partido, mas desejosa de desempenhar de maneira relevante seu papel político por meio da conscientização de seus membros e ministros. E diz mais, institucionalmente, o Ministério Verbo da Vida não apoia, subsidia, indica ou elege qualquer candidato, mas deseja elevar ao máximo sua responsabilidade de educar e instruir nos valores cristãos. Nosso desejo e objetivo é que todos nos tornemos cada vez mais praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes. Já ele cita aqui Tiago, capítulo 1, versículo 22. No uso da ampla liberdade religiosa que nos é constitucionalmente assegurada, a MVV se autodetermina, declarando publicamente suas crenças e valores no que diz respeito aos seguintes temas. 2 pontos. Liberdade, ok? Segundo, vida e aborto. Ministério Verbo da Vida não apoia o aborto. Amém, pessoal? Isso com base bíblica. Segundo, casamento e família. O que nós cremos em linha com a palavra? Nós cremos em linha, como diz a palavra, que casamento é realizado entre homem e mulher. Você está comigo? Terceiro, drogas e sua legalização. Então, o Ministério Verbo da Vida não apoia a liberação de uso, ou melhor, tem um termo mais técnico aí, né? Me ajuda aí. Legalização não é o termo, não. Tem um termo mais técnico aí que eles usam aí. Mas você está entendendo o que eu estou falando, né? A legalização das drogas, tá? Então, é essa visão que o Ministério Verbo da Vida tem. Então, com base nesses princípios, você vai ver que cita mais coisas aqui.
o papel da igreja, dentro da cartilha vai falar qual o papel da igreja, qual a visão que a igreja precisa ter, né? E aí sempre citando a palavra. Então você vê aqui que o Ministério Verbo da Vida é apartidário, não vai indicar para você, vota no fulano, vota no ciclano. Mas uma coisa importante que a gente precisa citar, a gente não pode esquecer, que tanto eu e você temos total liberdade de escolher quem quiser votar. Amém, irmãos? Então, o pastor Marcelo, por mais que tenha lá o seu candidato, ou você tem o seu candidato ou partido, isso não me dá o direito de impor você escolher o candidato A ou B. Amém, irmãos? Né? Então, esse respeito precisa ter. Então, é de ciência do Ministério Verbo da Vida que há essas situações onde tem pessoas lá que vai votar num candidato diferente do seu. E a gente precisa respeitar. Então, no que diz respeito, irmãos, à instituição, à CNPJ, que é o Ministério Verbo da Vida, há um posicionamento, não vai indicar você partido nem candidato. Mas como pessoa física, CPF, irmãos, temos candidatos ou não temos candidatos, temos partidos ou não temos partidos. E isso, nós temos a liberdade de escolha. Amém, irmãos? Então, nós, como pastores aqui, não só eu, mas todos os pastores, não somos orientados a usar esse púlpito para, vota no fulano, vota no ciclano. E às vezes, algumas coisas que a gente, até mesmo pelo conhecimento, princípios que nós defendemos, às vezes você consegue até identificar um caso ou outro, mas isso aí não é um parâmetro para você dizer, não, fulano vai votar no ciclano e eu vou seguir o exemplo que ele é meu pastor. Não é assim que funciona. Então, essa cartilha aqui, irmãos, vai ajudar você a pensar. Amém? E essa palavra escolha, gente, não pode ser de uma forma aleatória. Não pode ser de forma irresponsável. Porque, irmãos, é um princípio de semeadura também. Os nossos votos é um processo de semeadura. O que a gente está escolhendo para nos representar lá na frente? Quem estamos escolhendo para criar leis? Que todos nós, irmãos, indiretamente, até porque alguma lei que ferir o princípio da palavra, a gente não vai obedecer. Mas leis que a gente vai ter contato com elas. Então, por mais que saibamos que o mundo jaz no maligno, como igreja, a gente também não pode fechar os nossos olhos. O mundo jaz no maligno, o mundo é do diabo, e tratar as coisas de qualquer maneira. Não é assim que funciona. Amém? Temos a nossa responsabilidade de orar, sim. Devemos orar pelas nossas autoridades, mas dentro do sistema que nós nos submetemos, que é o sistema de escolha eleitoral, vamos fazer a nossa parte. Porque é muito feio um crente chegar, irmãos, eu creio que aqui a gente não vai acontecer mais isso. Não gosto de política não, para mim tanto faz. Irmãos, é uma declaração irresponsável. Me desculpe. Aí quando a pessoa faz isso, e aí você vê as mesmas pessoas reclamando do transporte público, que a UPA não atende, não é verdade? Dado quebrado, mas vem cá, o que você está fazendo para mudar isso? Você está entendendo, irmãos? Percebe que, às vezes, assim, a gente quer sair, quer ficar isento de uma responsabilidade e lá na frente reclamar que não tem? Diga assim para o seu irmão, a responsabilidade também é sua. Amém, irmãos? Política e religião não se mistura? Mentira. E eu quero ler uma passagem com vocês, olha só que interessante. Se encontra lá no Velho Testamento, Oséias capítulo 8, do versículo 2 ao versículo 4. Eu vou ler aqui na versão transformadora, se puder colocar aí. Oséias capítulo 8, versículos 2 e 4. Eu vou ler uma passagem aqui que aconteceu com Israel. Ela não está dentro de um sistema de representação, na época, igual o nosso. Mas você vai perceber aqui na leitura que há escolhas. Que houve decisão de um povo. Olha só a leitura. Oséias 8:2 diz assim: agora Israel clama a mim, socorre-nos, pois és nosso Deus. Às vezes a gente ora, Senhor, tem misericórdia, Senhor, a nossa cidade, o meu bairro está assim, está assado, tem misericórdia.
É isso que Israel estava fazendo aqui. Estava clamando ao Senhor. Mas os israelitas, melhor dizendo, mas os israelitas rejeitaram o bem. E agora o inimigo os persegue. Nomearam reis sem que eu consentisse e escolheram príncipes sem minha aprovação. Fizeram para si ídolos de prata e ouro e assim provocaram a própria destruição. Quem foi que escolheu? Israel. Senhor, tem misericórdia. Parece que acontece a mesma coisa hoje, né? Agora, uma coisa nesse texto aqui que chama atenção é que não consultaram o Senhor. Porque a gente sempre ora assim: Senhor, a minha vida te pertence, o meu dinheiro, a minha casa, o meu carro, a minha família. Agora, o seu voto. Por que você não consulta o Senhor antes de votar? Por que você não consulta a palavra antes de fazer as escolhas? Irmãos, eu estou falando Bíblia aqui. Amém? Aí você poderia perguntar: pastor, qual o candidato ideal? Gente, infelizmente não tem. Nós não votamos no candidato ideal, mas é o que tem. Eu até brinquei aqui: tem um vampiro e tem um Drácula. E aí você vai ter que votar naquilo que não vai deixar você mais vivo por mais tempo. Aí a gente... Irmãos, infelizmente a gente tem que usar essa conjectura. Onde você tem 2 monstros, ou 3, 4, 5, 10 monstros. E aí você vai ter que escolher qual o monstro que vai oferecer menos risco para mim. Que eu vou ganhar mais tempo. Porque, irmãos, nós não temos um candidato, seja chefe do executivo, como aqueles também que montam leis. Então, é sim por eliminação. É você montar uma relação lá e ticando. Sim. Aí no final você vê lá quem ganhou mais pontos. Fulano ganhou mais pontos, eu vou votar nesse. Porque, irmãos, você não vai votar no fulano porque você gosta ou não gosta. São ideias que estão sendo discutidas. Princípios. Amém, irmãos? Vou votar nele porque é bonitinho, porque... Não faço não. Você está comigo, irmãos? Então o texto aqui nos traz luz. E aí você vê aqui no próprio versículo 2, o povo clamando. Claro, irmãos, que nós devemos orar, não isenta a responsabilidade que temos de orar ao Senhor. Mas existe uma responsabilidade individual. E dentro do sistema que eu e você fazemos parte, há uma responsabilidade muito grande nossa de escolher. Eu me lembro aí, graças a Deus parece que isso está diminuindo um pouquinho, o pessoal está ficando mais esperto. As pessoas trocavam um voto por saco de farinha, dentadura, né? Um tijolo para construir a casa, não é verdade? E ultimamente você vê que uma coisa que não vai mudar, né, dentro do sistema que a gente vive hoje, as pessoas estão escolhendo os candidatos pelo estômago. E até mesmo aquele que tem uma motivação errada, já sabe onde alcançar, atacar para conseguir o seu voto. Porque vai logo no teu estômago. Cuidado, irmãos. Tem muita coisa envolvida. Claro, irmãos, que aquela coisa que as pessoas falam, né? O Estado é laico. Né? Sim, o Estado é laico. Mas o governo não. Porque o povo não é laico. O povo tem as suas crenças, o povo tem a sua fé, né? Princípios. O Estado é laico, mas o povo não. Porque o povo tem... o governo representa o povo. E o povo tem as suas crenças, tem os seus princípios. Então, eu vou escolher as pessoas com base naquilo que eu creio, nos meus princípios. É assim que funciona. E aquele que está representando o povo precisa acatar a decisão do povo, no sentido assim, por que o povo colocou você ali? É com base no princípio que eu creio e defendo. Da mesma forma, os deputados.
E uma coisa, até aproveitando a oportunidade aqui, porque ultimamente a gente está focado muito no presidente, né? Esqueceu até o governo do Estado. Quem sabia que vamos escolher o governo do Estado em janeiro? Talvez a decisão de escolher um presidente já está tudo certo para você. Se eu perguntasse aqui do governo do Estado, alguém já sabe quem vai votar? A maioria eu sei que tenho certeza que não sabe. Mas está focado lá no presidente. Nas duas polarizações, não é verdade? E se esquece que tem deputado. Irmãos, eu estava conversando com o Cátia aqui, eu acho que o negócio mais sério e perigoso, mais do que escolher o presidente, são os deputados e senadores. Porque são eles que escolhem leis, e o chefe do executivo, que é o governo do Estado e o governo federal, eles vão governar com base na lei. Você está comigo? É por isso que você vê essa bagunça, essa briga do Supremo Tribunal, porque o Supremo Tribunal Federal vai pegar naquilo que está escrito lá, aqui, ó, com base nisso aqui. Né? Aí a gente fica com raiva do governo, corrupto, não sei mais o quê, bababá, bababá. Aí quando você vai puxar um pouquinho, você vai ver assim, não, ele está fazendo com base na lei. Que um deputado que você escolheu porque pegou um papelzinho na rua e marcou lá e votou, ele entrou. Se eu fizesse uma pergunta aqui, vamos lá, uma pergunta. Citar para mim os candidatos que você votou na eleição de 2018. Todos eles, você vai lembrar? Não vai, gente. São poucos aqui. Os deputados que você votou, estadual, federal, senador, governo. Ih, pastor, não lembro de ninguém. São os nossos eleitores. Graças a Deus. Né? E é isso que tem que fazer, anotar, cobrar. E no Brasil, irmãos, infelizmente, a maioria quer saber só de futebol, carnaval, praia, cervejinha, papapá, papapá. Agora, irmãos, a gente está vivendo, principalmente esse ano, eu posso dizer assim que é o ano mais delicado da nossa história. Porque a gente está vivendo polarizações, né, que muito diferentes. E dizer para você qual seria o ideal, né, a gente não tem, mas a gente vai ter que, de repente, fechar os olhos para algumas coisas que talvez, naquilo que você defendeu, até mesmo apresentar, até argumentando e não votar em um nem outro, tem certa razão, mas não é nessa base que nós escolhemos. A gente vai ter que trabalhar por eliminação. Você está comigo, irmãos? O próprio sistema não nos permite escolher o ideal. Irmãos, eu não vou te desanimar, não, mas a gente só vai ver alguma coisa só no reinado de Cristo. Só Jesus Cristo reinando. Um sistema de governo perfeito, só Cristo. Então, irmãos, até agora, até as próximas, quando você estiver nessa terra aqui, você vai votar por eliminação. É pegar a lista lá e cortar, e cortar, e cortar, e cortar, e cortar. Mas o fulano é corrupto, irmão. Não sei. Mas o fulano é assim, eu sei. Mas o fulano é feio. Cara, não é pela feiura dele. São as ideias. E essa cartilha, irmãos, eu incentivo você que é leitor, leia essa cartilha. Amém? Vai ajudar bastante você no momento da escolha. Amém, irmãos? Êxodo capítulo 18, versículo 21, olha que passagem também interessante. Êxodo capítulo 18, versículo 21. No entanto, escolha dentre todo o povo homens capazes e honestos que temam a Deus e odeiam suborno. Nomeie-os líderes de grupos de 1.000, 100, 50 e 10 pessoas. Você vê aqui Deus já, a partir dali, já mostrando uma política. Né? Quando o sogro de Moisés, né, inspirado pelo
pelo Senhor, orientou Moisés a escolher líderes. Agora, há critério aqui. Então, irmãos, eu creio que essa base que a gente vê aqui na palavra vai nos nortear, vai nos dar direção, né? E aí, eu sei que na tua cabeça pensa assim, pastor, mas é difícil, né? É que temam a Deus, né? Que odeiam o suborno, honestos. Pastor, é difícil hoje de escolher. Mas a base que você tem hoje é essa, né? E por que não, em algum ponto ou outro, você observar que, de repente, um deputado ou outro que você percebe que tem uma certa ligação com você, na sua crença, nos seus princípios. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que a gente fala isso com todo cuidado, né? Será que existe a garantia de que votar só em crente vai dar tudo certo? Não tem garantia, porque a gente tem um histórico aqui um pouco delicado de crentes que a igreja colocou lá e deu no que deu. Não é verdade? Então, nem sempre votar num crente é que vai ser um congresso, uma Câmara Municipal, ou no Senado Federal, ou na esfera executiva, aleluiado. Você está comigo? Amém? Mas há princípios, irmãos, bem simples, que qualquer independente, ele ser crente ou não, são princípios que todo mundo pode cumprir. Você está comigo? Até porque, irmãos, nós temos uma Constituição sobre liberdade de culto. Então, só o fato do governo ter um princípio, né, ser honesto, uma pessoa que realmente é voltada para o bem-estar do povo, obedecendo às leis, irmãos, vai dar tudo certo. Você está comigo? Então, assim, infelizmente, não deveria ser assim. Deveria ser o contrário. Entrou crente lá, tinha que acontecer alguma coisa. Amém, irmãos? Eu não estou generalizando e, graças a Deus, podemos encontrar homens e mulheres de Deus que estão na política hoje, que são representantes sérios, mas o negócio é tão complicado que talvez essas pessoas não são tão expostas assim. Talvez o próprio sistema já blinda essas pessoas, ou melhor, blindar nem blindar, porque blindar até é uma proteção, mas impede até que as pessoas cheguem a uma posição, porque o próprio sistema já tem uma formação, uma estrutura, para que essas pessoas de bem, ou até pessoas que atendam aquela expectativa que você tenha, esteja na posição ideal. Mas em determinado momento, quando se tem oportunidade, ele vai impedir alguns projetos, né, que estão tramitando há bastante tempo lá no Congresso, ou nas assembleias, ou nas câmaras municipais, que ficam lá na gaveta, esperando a oportunidade para alguém dar mole para colocar em pauta para votação. É isso que acontece. E aí um deputado, um vereador, chega lá, quando percebe que alguém quer botar alguma coisa para prejudicar você, prejudicar a igreja, não. E aí, dependendo do poder da articulação, ele vai chegar a falar com um deputado, um vereador, está vindo um projeto aí para prejudicar, nós não vamos votar, vamos votar contra. E é assim que funciona, irmãos. A gente que está desse lado, não temos assim a dimensão do que acontece lá dentro. Mas a gente, mais ou menos, tem uma ideia de que o negócio não é fácil. Você está comigo, irmãos? Eu creio, irmãos, que a gente pode crer por mudanças. Não 100%, mas por mudanças. E eu sempre penso que essas mudanças precisam partir da sociedade, porque nós é que fornecemos. Nós é que enviamos. O que adianta cobrar lá do político corrupto, se existe corrupção nas bases? O que adianta a gente cobrar honestidade dos corruptos, se na base, né, onde nós estamos, ainda damos mole em algumas coisas, falsificamos algumas coisas, né? Aí você vê a pessoa fazendo gato e não sei mais o quê, roubando não sei mais o quê, falsificando documento, atestado médico, mentindo. Porque, irmãos, o fornecimento desses homens, dessas mulheres, vem da sociedade, não vem de Marte. Vem do nosso meio, gente. Você está comigo? Se a pessoa não tem nem condições de respeitar uma fila, por que pensar que essa pessoa chegar lá numa esfera política vai ser honesto? Amém? Se a pessoa na base da sociedade passa a perna no outro, engana, mente,
de respeito a pai e mãe, como é que vai ser ele, essa pessoa, que na base da sociedade tem uma vida toda arrebentada e quando entrar na esfera política vai ser uma pessoa honesta? Então, começa por mim. Começa por você. Diga para o seu irmão, começa por você. Porque nós somos fornecedores de políticos. Nós aqui mandamos para cima. Então, não espere mudança lá de cima para baixo. Começa de baixo para cima. Amém, irmãos? Aquela coisa do jeitinho brasileiro que acontece na base. Irmãos, vai respingar lá em cima. E quando a gente olha para o nosso estado do Rio de Janeiro, chega a ser vergonhoso, né? Quantos governadores já presos aqui no nosso estado? Misericórdia, né? E quando eu tenho oportunidade, irmãos, eu amo o nosso estado, né? O nosso Rio de Janeiro. Mas de vez em quando eu vejo alguém do outro estado falando mal, rapaz, esse teu estado aí cheio de governador preso, né? Também o povo de lá fala, opa, calma aí. Você está comigo, irmãos? Queremos mudanças, sim. Mas vamos começar pela gente aqui. Amém? Princípios que nós defendemos, estamos cumprindo? Né? Então, começar pela gente. Coisas que a gente vê na palavra. Porque eu vou cobrar um princípio lá de quem está munido de autoridade, que está acima de nós, se eu que estou na base não cumpre esses princípios. A gente precisa observar, refletir essas coisas. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Aleluia. Então a gente leu aqui Êxodo 18, 21. Eu quero ler também Efésios capítulo 5. Abra aí sua Bíblia. Ou ligue, né? Efésios 5, 10. Diz assim, ó. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não participem dos feitos inúteis, do mal e da escuridão. Antes, mostrem sua reprovação, expondo-os à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. O que está dizendo aqui, irmãos? Irmãos, a gente tem que expor, a gente tem que denunciar. Uma coisa que a gente não pode, irmãos, cair nessa lábia aí, dessa sociedade aí, ou de um grupo que de repente quer tentar cobrir algumas coisas, é se calar diante das coisas que estão erradas. Aquilo que nós cremos, irmãos, é para falar sim. Claro, irmãos, com defeito, respeitando a opinião das pessoas, mas aquilo que nós cremos, aquilo que já vimos que está errado, que é até, irmãos, vergonhoso falar em público, a gente precisa denunciar. É por isso que a igreja precisa estar infiltrado nessas áreas. Pastor, é pecado um crente ser político? Não. Eu acho que precisa ter um crente lá. Crente. Amém, irmãos? Precisa ter crentes, advogados, sim. Precisa ter crentes, juízes, sim. Irmãos, e não negociar com aquilo que nós não cremos. Claro que aquele que tem a função jurídica, né? Ela vai ser pautada com base na palavra. Ó. Tanto é que às vezes a gente tem oportunidade de saber aí de juízes crentes que julgam com base na legislação. Com base na legislação você é julgado nisso. Mas dentro daquilo que a palavra diz, o princípio é esse. Porque eu sou juiz com base na legislação em vigor. Não na Bíblia em si. Porque ele escolheu essa profissão. Mas trazendo para a nossa realidade hoje, irmãos, eu e você como crente, nós não devemos apoiar coisas que está explícito na palavra. Lembra que eu falei aqui sobre oração, né? Levar o conhecimento de Deus às pessoas que nós vamos escolher. Orar ao Senhor, ter essa cultura de orar, Senhor, quem eu posso escolher? Quem eu vou escolher? Amém? Quem eu vou escolher para ser o que vai criar as leis, que vai governar o meu estado, governar o meu município, que vai representar, vai ser o chefe do executivo da União? Quem eu posso escolher? Devemos orar nesse sentido.
Amém, irmãos? É o meu papel, é o nosso papel orar e pedir a Deus as instruções. Mas, irmãos, tem coisas que já está na palavra. Eu preciso pedir a Deus orientação se já tem na palavra. Sim ou não, pessoal? Eu preciso pedir, Senhor, em quem vou escolher quando você vê aqui coisas claras que talvez o seu candidato a deputado estadual, o Senado, foge totalmente de um princípio. Irmãos, e não desconsiderando aquele critério que nós falamos aqui no início. Você vai ticar e você vai eliminar. Porque talvez, irmãos, um princípio ou outro não se enquadra na pessoa que você escolheu. Mas uma boa parte, na maioria, atende ou se aproxima aquilo que você pensa ou crê. Amém, irmãos? Agora, uma coisa importante é a gente ver, porque existe uma base. Existe um princípio, irmãos, que eu creio, que defendo, que eu acredito, que eu penso, que eu vejo a família, né, com relação àquilo que a palavra diz. O que eu penso? Até porque, irmãos, aquilo que eu falei no início, o Estado é laico, mas o povo não. E a gente não pode, irmãos, esquecer da contribuição que o cristianismo fez no mundo todo. Se eu citasse aqui, a gente ia virar amanhã falando sobre isso. E a gente não pode, irmãos, permitir que projetos, ideologias entrem para minguar. Irmão, nós estamos aqui, somos aqueles que detêm a ação do anticristo. Amém. Mas o espírito do anticristo está em operação. Ele não se manifestou ainda, nem vai se manifestar, porque nós não fomos retirados daqui. Mas, irmãos, a gente não pode, de repente, sofrer coisas por causa da irresponsabilidade da igreja. Amém? Porque parece, irmãos, que a grande tribulação só está acontecendo no Brasil. Porque a grande tribulação, irmãos, é no mundo todo. Quando acontecer, vai ser no mundo todo. Nós não estamos passando pela grande tribulação, nem Lula nem Bolsonaro são anticristo. Nem tem maturidade para isso. Não só, pode ser metida besta, os dois, ou qualquer candidato. Né? Mas não tem nem maturidade para isso. Agora, a gente precisa ter consciência de que talvez as coisas estão caminhando para pior, ou não estejam tão bem assim, justamente por causa da nossa falta de postura. Em vez de levar a sério a questão de estudar, ler, pensar, né, na hora de apertar a teclinha lá, fazer isso com responsabilidade. Amém, irmãos? Ah, pastor, eu não gosto de política, filho, mas você vai ter que escolher. Amém? Ah, pastor, só vota em branco. Sabe o que representa isso, você votar em branco? Você está transferindo uma responsabilidade que é sua para outra pessoa. Porque você votando branco ou não, vai entrar alguém. Ah, mas pelo menos eu vou falar assim, mas eu não escolhi ninguém. Mas também está sofrendo. Irmão, se eu votar em branco me garantisse a não ser governado por ninguém, meu irmão, todo dia, toda eleição em branco. Vou ficar numa bolha. Aí os mesmos que votam em branco ficam reclamando. Tudo ruim, tudo ruim. Eu falei, meu irmão, você votou em quem? Eu votei em branco, só voto em branco. Aí por causa de você, olha que entrou, olha que deixou de entrar. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse negócio de voto em branco, essa tecla em branco lá, é uma maravilha para o sistema. O sistema gosta que você vote em branco. Fica mais fácil de você manipular os números. Sabia disso? Vai facilitar. Porque você vai ter um percentual lá inválidos, que talvez aquele que você não gostaria, aquilo ali nem pensar. Cara, se aquilo ali nem pensar, você tem outros que você de repente pode. Amém, irmãos? E principalmente quando você vota em branco para deputado e senador, gente, votando em branco, em preto, em azul, vai existir lei. Aí daqui a pouco vai ser igual aconteceu com Zé. Senhor, tem misericórdia. Aí o Senhor vai falar assim, você escolheu quem? Eu votei em branco. Só tinha incircunciso.
Só tinha diabo para votar. Misericórdia. Diga assim, misericórdia. Muito triste, né? Então essa coisa de religião, política e religião se misturam. Falácia, viu, irmãos? Falácia. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao 4. Olha só o que diz o texto. 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, diz assim: Admoesto-te, pois, antes de tudo, até de votar, antes de você votar, que façam deprecações, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis. Não gosto dele não. Obedeça a palavra. Amém. Aleluia. O Senhor não está falando aqui para você orar só para quem você gosta? Amém. Pastor, é difícil, entendo, é difícil. Mas vamos obedecer a palavra. E eu, graças a Deus que a igreja hoje parece que nesses últimos dias despertou, mas precisou passar por uma moenda, como alguns irmãos falam, né? Precisou ouvir alguns rumores estranhos, até boatos, até fake. Vamos orar, vamos clamar, a igreja tudo orando aí, ó, jejuando. Viu que o negócio estava feio, né? Mas precisaria chegar a esse nível para a igreja começar a orar? Não. Era para ter obedecido a palavra, né? Orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis. Esses reis aqui, dentro da nosso sistema político, governadores, prefeito, deputado. Amém? E por todos os que estão em eminência. O próprio texto até esclarece isso, né? Para que tenhamos uma vida... O que está escrito na sua Bíblia? Está tranquilo para você? Hoje. Perceba que a oração funciona, irmãos. Uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Isso é bom, irmãos. Deus se agrada quando a igreja, ela cumpre o papel dela. Agora, irmãos, é um negócio que nos espanta um pouquinho. Um dos maiores estados com o maior número de igreja é o Rio de Janeiro, sabia disso? Cheio de igreja. Aqui no nosso bairro, acho que a cada 200 metros, 300 metros tem uma igreja. Você concorda comigo que esse lugar tinha que ser um céu na terra? Alô? Não é isso? Um país denominado país cristão. Irmãos, o Brasil aqui era para estar uma maravilha. Agora, por que não está? Porque a igreja não está cumprindo o papel dela. Difícil, né, gente? Uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Para fechar o texto aqui, ó, que quer que todos os homens se salvem e venha ao conhecimento da verdade. Amém, irmãos? Então a gente precisa estabelecer prioridade. Prioridades, irmãos, que a palavra nos aponta, nos que diz respeito à oração, antes de tudo, antes de qualquer coisa, irmãos, oração.
E a gente vai cumprir um ato aqui, irmãos, que todos nós vamos fazer com responsabilidade. Antes de tudo, orar. Já estamos fazendo isso. Já vimos fazendo isso ao longo desses dias na igreja, se posicionando e orando. Mas isso não pode ser em momentos como esse que a gente está vivendo hoje, né? E parece que é muito parecido, irmãos, com o estilo de vida que a igreja vive hoje, né? Como é que a igreja vive na sua maioria, né? Às vezes a igreja não é muito inclinada para a oração, mas quando as coisas se apertam, corre logo para o quarto, dobra o joelho, pede oração, aquela coisa toda. E isso parece, irmãos, que está se estendendo para uma responsabilidade como essa, na qual nós estamos orando, irmãos, intercedendo pelas nossas autoridades, pelas pessoas que têm a responsabilidade de escrever leis, pelas pessoas que vetam ou não vetam projetos, que talvez um projeto ou outro seja para o seu benefício. Ou leis, irmãos, que de repente foram desenhadas por pessoas honestas, que nós colocamos lá, não passa, nem sai da gaveta, porque tem uma maioria lá que foi escolhido de uma forma aleatória que impede disso ser executado. Eu vi uma reportagem, eu não me lembro se foi pela internet, eu acho que foi um documentário que eu assisti, que no Congresso Nacional, o corpo de deputados que tem lá, se não me engano, acho que é 500 e poucos deputados, só 20% representa o número de candidatos, de deputados escolhidos pelo povo. O restante entraram tudo na rabiola. Ou seja, porque você escolheu uma pessoa, votou num partido, que talvez tenha um artista famoso lá, uma pessoa que você gosta, mas tem um monte de gente lá que não presta e entra por causa de uma legenda cumprida no partido. Porque existe, dentro desse formato eleitoral no Brasil, que precisa mudar, tem muitos candidatos que entram, não é porque você votou nele, é porque o partido que ele faz parte fez legenda. Ou seja, tem atingiu um número necessário de votos para que todo aquele número de vagas disponível para aquele partido seja atendido. É isso aí. É isso aí. O senhor José é bem inteirado no assunto. Né? Aí você vê entrando não sei quem mais quem, não sei o que da pipoca, nada contra pipoqueiro, né? Não é verdade? Aí você olha assim, rapaz, como é que esse cara entrou? E aí você não entende, né? Rapaz, como é que esse cara entrou? Entrou com 300 e poucos votos. Ele entrou por causa da legenda. Não fala o candidato não, que de repente pode ter um eleitor aqui, seu Zé. Mas não fala o nome do candidato não, que de repente tem algum. Votou nele, né? Gosta dele. Mas aí... É verdade, seu Zé. É verdade. Então, até para você votar num candidato, até o partido você precisa ver. Você sabia disso? Tem partido, irmãos, que já sabe que a maioria ali não vai entrar, mas vai pegar, vai botar um camarada gente boa. Não é verdade? Um exemplo, vamos botar um exemplo aqui, o André. O André, de repente, quer se candidatar aí a deputado. Né, André? Se eu perguntasse aqui, você votaria no André? A maioria aqui, eu acho que todo mundo aqui votaria. Mas, de repente, o André se filiou a um partido que só tem corrupto. E aí, o partido já, de propósito, coloca o André, porque o André vai dar voto para o partido. Vai dar legenda para o partido. Aí você vota no André, mas em contrapartida, vem um monte de corrupto, tem anexo. Agora, gente, a maioria não sabe disso. Não é verdade? A maioria não sabe disso. Cuidado com esse negócio de votar no artista. Né? Eu gosto do fulano, canta a música dele ou dela. MC não sei o quê. Cuidado com essas coisas. Pastor fulano, ciclano, irmãos. Ele pode ser um excelente pastor, mas quem vai me garantir, naquilo que a gente de repente não tem de informação, que ele vai ser um bom deputado do governo. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Estou ajudando você um pouquinho? Espero poder te ajudar, viu? Filipenses capítulo 2, versículo 14. A gente vai começar a encerrar, viu?
gente vai passar aqui um vídeo do ministério, bem interessante. Olha só que interessante aqui, ó, no que a gente falou anteriormente, né? Filipenses capítulo 2, versículo... Desculpa. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio, não é do lado, não é à margem, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Irmãos, aqui é um texto claro que a gente não pode ficar à margem. O negócio pegando fogo, tudo errado, corrupção, tudo errado, e a igreja quieta, calada. Irmãos, a gente precisa estar no meio. A gente tem que estar à paz, tem que denunciar, não concordo, não aceito. Ah, você não pode falar porque você é igreja. Ué, eu sou cidadão, eu que voto. Tenho os meus princípios, os meus ideais, aquilo que eu creio, aquilo que eu defendo. É isso, pronto, acabou. Irmãos, somos aqueles, irmãos, que foi colocado no meio. Para quê? Para resplandecer. Somos sal da terra e luz do mundo. Não é para ficar à margem, não é para ficar escondido. Não é para ficar, irmãos, sendo intimidado por um grupo, ou um partido, ou uma imprensa, ou qualquer que seja, de que você não pode expor aquilo que você pensa. Agora, irmãos, vale a gente ressaltar aqui, né, começando a encerrar, mas é importante a gente citar, precisamos exercer a nossa cidadania. Você pode expor, né, colocar, fazer suas colocações do seu candidato, apresentar quem você vai escolher. A gente só precisa tomar cuidado, irmãos, com as ferramentas que nós temos, até mesmo para expor as nossas ideias, as redes sociais. Muito cuidado com isso. Somos tentados, às vezes, colocar algumas coisas, às vezes, quando você vê algumas coisas lá, e nós somos provocados em colocar algumas coisas. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E é uma plataforma, irmãos, que está tendo muitas brigas. Você vê lá, irmão contra irmão, igreja contra igreja. Volto a dizer com relação às escolhas. A gente está passando essas informações aqui, de repente você podia pensar assim, pastor vai votar no fulano. Não, irmãos, eu estou falando aqui, a gente leu aqui a palavra, né? Falamos qual é o nosso papel, o que nós cremos. Então, possa ser que você consiga identificar um ou outro candidato que está dentro do que você pensa. É você, irmãos. E se você escolher votar num candidato diferente do que eu vou votar, que eu vou escolher, tanto você como eu, devemos nos respeitar. Amém, irmãos? Agora, muito cuidado com as redes sociais. Cuidado com fake news. De vez em quando eu recebo aqui fake news, aqui, irmãos, coisas. Eu falei, eu mando, irmão, isso aí é fake. Eu boto até um símbolo aqui, isso é fake, isso é fake. Fake news. E aí um monte de crente aí caindo nessas falácias aí, nesses golpes que acontecem em redes sociais. Muito cuidado. A gente está vivendo um tempo, irmãos, muito diferente dos anos atrás, que era só a imprensa, a grande imprensa, que comandava, que orquestrava tudo. Hoje é mais difícil, porque você não tem só a televisão, você tem a internet. Você vê uma informação lá, você corre rapidamente para a internet, para o Google, para saber se é verdade ou não. Não é assim que acontece? Então, está bem difícil hoje. Só que a gente está enfrentando outro vilão, que são as fake news. Muito cuidado com essas coisas. Não acredite em tudo que você vê, que você recebe pelo WhatsApp. Não acredite em tudo. Infelizmente, gente, infelizmente, a comunicação não tem sido tão leal assim. As comunicações não são assim tão, como posso dizer, confiáveis assim. Tem que desconfiar. Amém, irmãos? Agora, você tem o Espírito Santo, que te ajuda. Você tem a palavra. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?